Caros ouvintes, estamos mais uma vez aqui para, neste 15º domingo do tempo comum, meditarmos juntos a palavra de Deus. Que nosso Senhor nos ilumine, que nosso Senhor nos dê um dia santo de domingo, que nosso Senhor nos abençoe durante toda esta semana. Vamos escutar a primeira leitura da missa deste 15º domingo. Queridos irmãos, vamos meditar com calma, pausadamente nesta palavra. Primeiro, Moisés falou ao povo dizendo: ouve a voz do Senhor teu Deus. Ouvir é o princípio, preste bem atenção a isto. Ouvir, escutar, é o princípio da salvação. Ouvir ou escutar é a palavra, é o verbo mais importante do Antigo Testamento. Lembrem, vão perguntar no Evangelho a Jesus qual é o maior preceito da lei de Moisés. Jesus vai dizer, o primeiro é: ouve, ó Israel. Todo o Antigo Testamento pode ser resumido nessa palavra, ouve. Lembre, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Portanto, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Ouve, ó Israel. Por que ouvir é tão importante? Compreenda, meu irmão. É que ouvir quer dizer eu abrir o meu ouvido e o meu coração para um outro, para Deus. Eu tenho dois modos de viver, fechado em mim como uma bolha totalmente fechada. Se eu viver fechado em mim, eu é que digo o que é certo e o que é errado. Eu é que faço a minha verdade. Eu digo, eu sou assim e acabou. Eu sou eu e pronto. A vida é minha e eu faço como eu quero. Aqui está a perdição. O outro modo de viver é ouvir. Veja, ouvindo eu me abro para Deus. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir o Senhor. Não é ouvir simplesmente com o ouvido do corpo, é com o ouvido do coração. Ouve, ó Israel. Quer dizer, Israel, abre-te para o teu Deus. Israel, escuta o que o teu Deus fez. Escuta o que o teu Deus ordena. Escuta o que o teu Deus diz. Ouve a voz do Senhor teu Deus. Compreende? Ouvir no Antigo Testamento quer dizer colocar-me a caminho com o Senhor. Viver diante do Senhor. Viver aberto para o Senhor. Você pode estar se perguntando aí, no Antigo Testamento o verbo mais importante é ouvir. E no Novo Testamento, qual é o verbo mais importante? Vejam, o verbo mais importante do Antigo Testamento é ouvir, porque Deus nos disse a sua palavra. No Novo Testamento, o que aconteceu com a palavra? A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. No Antigo Testamento, o verbo mais importante é ouvir. No Novo, é ver. Jesus cura aquele cego de nascença e depois pergunta, tu crês no Filho do Homem? E o cego diz, quem é, Senhor, para que eu creia? Tu o estás vendo. Sou eu que falo contigo. Contemplarão aquele a quem traspassaram. Então, a gente passa do ouvir para o ver. Não deixa de ouvir, não, mas abre os olhos para ver, porque a palavra se fez carne. É por isso que os cristãos fazem imagem. Os judeus não podem fazer imagem. Eles não creem na encarnação do verbo. Nós fazemos imagem, porque o verbo que não podia ser visto, agora se fez carne e pode ser visto. Ele é a imagem do Deus invisível. Vejam,
O Deus que não tem rosto, o Deus que não tem forma, agora tem uma imagem. Como é que você pode ser imagem de alguém que é invisível? Pois aí é que está o bonito do Novo Testamento. Colossenses 1,15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Está vendo? Mas vamos voltar para o Antigo Testamento, vamos voltar para a nossa leitura. Então, ouve a voz do Senhor teu Deus. Quando eu ouço, qual é o resultado de ouvir de verdade? Olha aqui. Observa todos os seus mandamentos e preceitos. Então, ouve e cumpre. Ouve e observa. Ouve e obedece. Mas aí você pode dizer, mas eu escutando o Senhor, o que o Senhor diz não casa direito com aquilo que eu quero. A vontade do Senhor não é a minha vontade. O Senhor diz uma coisa e hoje os meios de comunicação dizem outra. Hoje as ideias da moda dizem outras coisas. Como é que eu faço? Olha aqui o que diz ainda a palavra de Deus. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, 3 verbos. Guarde no seu coração estes 3 verbos esta semana. Está aí, olha, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10. Ouve a voz do Senhor. Primeiro verbo, ouvir. Segundo, observa todos os seus mandamentos. Segundo verbo, observar. Mas aí eu quero observar, mas meu coração é teimoso, eu quero fazer outra coisa. Então, vamos dar um jeitinho na lei de Deus? Vamos mudar a lei de Deus, vamos? Vamos dizer agora um bocado de coisa que o mundo não gosta de ouvir? Não, casamento agora a gente pode desfazer. Não, agora não é mais Deus criou homem e mulher. Agora pode ser homem e homem, mulher e mulher. Aborto, eutanásia. Vamos mudar um bocado de coisa? Para a lei de Deus ficar do nosso tamanho? Para a vontade de Deus ser a nossa vontade? Aí vem o terceiro verbo. Converte-te para o Senhor teu Deus. Veja, é a gente que se volta para Deus. Não é Deus que se volta para a gente. É a gente que tem que aprender a obedecer o Senhor. Não é o Senhor que tem que se adequar a gente. Compreendeu? Então, essa é a primeira lição desta leitura de hoje. Vamos guardar. Você, eu, vamos guardar. É o que a igreja deve fazer a vida toda. Guardar esses 3 verbos. Ouve, põe em prática, observa, converte-te. A minha vida todinha tem que ser uma conversão, como a sua. A gente vive a vida toda se convertendo para o Senhor. Aí vem outra questão. Mas eu obedecer ao Senhor não vai me oprimir? Eu obedecer ao Senhor, eu obedecer esses preceitos que a igreja anuncia em nome do Senhor, isso não vai tirar a minha liberdade? Isso não vai me reprimir? Isso não vai me frustrar? Olhe só o que Moisés diz no Deuteronômio, na lei. Na verdade, este mandamento não é difícil demais para ti. Não está fora do teu alcance. Não está lá em cima no céu. Não. Não está no outro lado do mar. De jeito nenhum. Onde é que está esse mandamento? Olha o que diz o versículo 14. Esta palavra está ao teu alcance. Está em tua boca e em teu coração para que possas cumprir. Ou seja, o que é que essa leitura quer dizer? Preste atenção que é uma coisa muito importante. Quer dizer isso. O mandamento que Deus te dá, no fundo, é aquilo de que o teu coração sente necessidade. Mas por que eu não sinto assim? Porque você está quebrado pelo pecado. Porque eu estou quebrado pelo pecado. Veja, a gente está cego. A gente é uma humanidade torta, doente. Mas no fundo do nosso coração, veja, os preceitos do Senhor não nos oprimem. Os preceitos do Senhor, pelo contrário, eles nos levam à plenitude, eles nos levam à verdadeira liberdade. Então, à medida em que eu me converto para o Senhor, na medida em que eu procuro aprender a obedecer ao Senhor, mas com amor, eu vou me sentindo livre.
Aí sim, da liberdade verdadeira. Porque livre de verdade, meu irmão, preste atenção. Livre de verdade não é quem faz o que quer. Se aquele que faz o que quer fosse livre, o que mata, o que rouba, o que se droga, seria livre. Aquele que vive no vício seria livre. E essas pessoas não são livres. Jesus mesmo disse: todo aquele que comete pecado é escravo. Se o Filho vos libertar, sereis livres de verdade. Então, preste bem atenção. O preceito que o Senhor nos dá não vem como uma tampa de panela que sufoca. O preceito que o Senhor nos dá, ele corresponde ao desejo mais profundo do nosso coração. Porque quem nos criou foi Deus, que deu o preceito. Então ele sabe o nosso coração. Aí veja, é por isso que a palavra diz aqui uma coisa que não sei se você percebeu. Olhe, ao contrário, esta palavra, ela não está longe. Ela está ao teu alcance. Atenção que tem aqui uma charada para você matar. Ou a charada mata você. Veja, está ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração. Por que primeiro na boca e depois no coração? O certo não era primeiro estar no coração e do coração passar para a boca? Porque a boca fala do que o coração está cheio? Olha aí. E aí, me responda. Mata a charada ou a charada mata você? Veja, por quê? Vou repetir. Por que é que a lei do Senhor, por que é que o preceito do Senhor está ao teu alcance, em tua boca primeiro e depois em teu coração? É porque o judeu, quando o judeu diz assim, eu medito na tua lei, veja, ele quer dizer, eu repito de có a tua lei. Está na tua boca para que tu repitas, balbuciando a palavra de Deus. Balbuciando, repetindo, recitando. A gente, os padres, os religiosos, quando rezam a liturgia das horas, os salmos todos os dias, quando a gente repete na missa o refrão do salmo, veja, está na tua boca, de modo que impregne o teu coração. Então, de tanto repetir, aquilo vai formando o meu coração. Aquilo vai entrando no meu coração. Isso também é importante, porque a gente hoje tem uma ideia errada. Ah, eu vou rezar, eu quero falar do que está no meu coração. Sim, mas cuidado, porque nem sempre a sua oração é purificada. A oração você deve começar repetindo a palavra de Deus. A palavra de Deus não é primeiro para ser estudada com a cabeça. É para ser penetrada com o coração. Repetindo ali, de tanto meditar na palavra de Deus, de tanto repeti-la, saber alguns versículos de cor, de tanto repeti-la, ela vai entrando no meu coração. Ela vai me impregnando. Aí sim, aí o preceito do Senhor, que parece que vem de tão longe de fora, eu descubro que não vem de fora, que o preceito do Senhor habita, repousa no meu coração. Está vendo como é bonita essa leitura? A gente faz assim, nem percebe essas coisas. Então, ouve, ó Israel, ouve, ó Santa Igreja, ouve você que é membro da Igreja, ouve a palavra do Senhor, ouve. Segunda coisa, observe essa palavra. Ai daquele que ouve a palavra do Senhor e não a coloca em prática. Jesus disse que é como um homem maluco, sem juízo, que constrói a casa sobre areia. E São Tiago diz, não é, que aquele que ouve a palavra e não a pratica é como um homem que se olha no espelho e depois esquece a imagem que viu. Para que serviu essa palavra? Como a gente diz quando é criança, entrou por uma de pinto, saiu por uma de pato. Vejam, então ouve, observa a palavra. Mas para que eu observe é preciso que eu me converta, que eu me volte para Deus. E como é que eu me volto para Deus? Enche o teu coração com os preceitos do Senhor, repetindo-os, meditando-os com os lábios. Você enche o seu coração. Você vai tendo pouco a pouco
os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. É isso. Depois a gente vai dizer, quando a gente experimenta isso, a gente vai dizer, como o Salmo daqui a pouco, que a lei do Senhor é perfeita. Veja, que a lei do Senhor é conforto para a alma. Mas para isso é preciso que eu esteja impregnado dessa lei. Que eu esteja impregnado da vontade do Senhor. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Veja, mas o preceito do Senhor não vai ser alegria ao coração no começo, não. No começo vai dar trabalho, porque meu coração é rebelde. A lei do Senhor só será alegria para o meu coração, à medida que de tanto repeti-la, de tanto procurar vivê-la, meu coração vai aprendendo a obedecer. Como diz o Salmo 118 no seu finzinho, meu coração se inclina a fazer vossa vontade para sempre e até o fim. Mas isso é um caminho. Então, deixe de ser rebelde. Se renda. Deixe de querer fazer Deus concordar com você. É você que tem que começar a concordar com Deus. É você que tem que se converter ao Senhor. Pense nisso. Refaça essa leitura e veja essas ideias que eu coloquei, se não estão aí de verdade. Vamos à segunda leitura da missa de hoje. Graças a Deus. Veja aí o que eu falei para vocês quando meditei a primeira leitura. Citei exatamente este texto da carta aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Mas eu queria cutucar um pouquinho o seu juízo com essa frase de São Paulo. Vejam, Cristo é a imagem do Deus invisível. Certo? Vou lhe fazer uma pergunta agora. Mas Cristo é a imagem de Deus. Como? Quando ele era Deus lá no céu antes de se encarnar? Quando se encarnou e viveu entre nós? Ou agora que está ressuscitado? Atenção, essa pergunta é importante. Veja, São Paulo diz, Colossenses 1,15, que Cristo é a imagem, olha aqui, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você pegar a sua Bíblia e olhar um pouquinho antes, veja, aqui é o versículo 15. Se você começar a olhar o versículo 13, São Paulo diz assim, falando de Deus Pai. Olha o que São Paulo diz. Foi ele que nos livrou do poder das trevas. O Pai, viu? Nos livrou das trevas. Como? Transferindo-nos para o reino do seu Filho amado. Vejam, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Depois diz, ele, esse Filho, é a imagem do Deus invisível. Então, quem é a imagem do Deus invisível? É o Filho que nos arrancou do poder das trevas, é o Filho que nos deu a redenção, o perdão dos pecados. É o Filho morto e ressuscitado. Então, querem ver a imagem de Deus? Olhe Jesus ressuscitado. Aí você pode dizer, mas Dom Henrique, como é que a gente vai ver se ele está no céu? Então se conforme, homem. Olhe no Monte Tabor, que já aparece a glória que ele ia ter depois. Veja, é Cristo na sua glória que é a imagem do Deus invisível. Está vendo? Aí o Gênesis não diz que Deus criou o homem à sua imagem? Olha que coisa bonita. Escute. Preste atenção. Escute aí. A gente sabia, pelo livro do Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem. Mas a gente não sabia o que era essa imagem de Deus. A gente não sabia o que significava isso. Agora a gente sabe. A imagem de Deus é Cristo ressuscitado. Então, o que é que o Gênesis está dizendo? Deus criou o homem à imagem de Cristo ressuscitado. Quer dizer, Deus criou o homem para ser como Cristo ressuscitado. A gente é a imagem de Deus no corpo e na alma. No corpo também. Meu corpo é a imagem de Deus. Mas, Dom Henrique, Deus não tem corpo. Deus, o Pai, não. Mas Jesus ressuscitado, que é a imagem do Pai, tem. Está vendo? O Antigo Testamento, a gente só vai compreendê-lo todinho quando a gente conhece o Novo. Está vendo?
O Antigo Testamento é preparação para o Novo. É a semente. O Novo é o fruto. Então, você é a imagem de Cristo ressuscitado. Quanto mais você se parecer com Cristo, mais você será você. Olha o que é que diz São Paulo. Tome aí novamente essa leitura de hoje. Veja que palavras, que frases. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Compreenda, meu irmão. Veja que coisa impressionante a palavra de Deus está dizendo. Tudo que existe foi criado pelo Pai através de Cristo ressuscitado e para o Cristo ressuscitado. Aí a sua cabeça dá um nó. Você vai dizer, mas Cristo ressuscitado? Cristo ressuscitado não foi depois? E quem disse que para Deus existe tempo? E quem disse que para Deus existe passado e futuro? Para Deus tudo é hoje, Deus não está no tempo. Então, quando o Pai criou tudo, já criou pensando, plasmando tudo à imagem do Filho ressuscitado. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Olhe, o homem, a humanidade toda, no fim dos tempos, ou é glorificada no seu corpo e na sua alma, a imagem de Cristo ressuscitado, ou estará no inferno. Nosso destino é ser como Cristo ressuscitado. O seu destino é ser como Cristo ressuscitado. Mas tem mais. A criação todinha vai ser transfigurada no Espírito Santo de Cristo ressuscitado. Leia depois Romanos capítulo 8. Veja, a criação vai ser transfigurada. Leia João, o Apocalipse. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Tudo será transfigurado. Eis que eu faço novas todas as coisas. Tudo será transfigurado em Cristo ressuscitado. Porque tudo foi criado através dele e para ele. Aí vem uma coisa importante para a sua vida, para a minha vida. Vejam, ser transfigurado à imagem de Cristo ressuscitado é um processo que começou no nosso batismo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Leia o capítulo 6 da carta aos Romanos. Então, a gente que foi batizado em Cristo deve ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Aquilo que São Paulo diz no capítulo 2, versículo 5 da carta aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Eu devo trazer na minha vida, você deve trazer na sua vida os sentimentos de Cristo, o viver de Cristo. Como é que eu faço isso, Dom Henrique? Cumpra o que a primeira leitura diz. Ouve e vê. Ouve e olha, porque a palavra se fez carne. Aí São João vai dizer na sua primeira carta: aquele que era desde o princípio, o que nós vimos, o que nós ouvimos da palavra da vida, o que nossas mãos apalparam, porque a vida se manifestou, é Cristo. O judeu vive olhando a lei de Moisés. Você não é judeu, você é cristão. Vive olhando Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a lei de Deus. Ouça Cristo, que você escuta o preceito. Obedeça a Cristo, que você vive no preceito. Converta-se a Cristo, e você está vivendo com a palavra de Deus no seu coração, porque Cristo é a palavra de Deus. Tudo foi feito através de Cristo e para Cristo. Cristo não é facultativo, viu, meu irmão? Um muçulmano, um judeu, um ateu, um não cristão, podem ser pessoas muito boas. Existem ateus, existem não cristãos muito melhores do que a gente, mas só serão plenos, só terão a vida plena se converterem a Cristo. Porque tudo foi criado através de Cristo e para Cristo. Ele existe antes de todas as coisas, e todas nele têm a sua consistência. E esse Cristo, atenção agora, atenção, outra coisa, ele é a cabeça do corpo, isto é,
da igreja. Lembram aqueles que dizem, Cristo sim, igreja não salva? Para que igreja? Importante é Cristo. Esses pregadores de televisão. Não, o negócio é Cristo e o dízimo. Para que igreja? Para que igreja? Olha o que a palavra de Deus diz. Cristo que salva é cabeça da igreja. Querem arrancar, cortar o pescoço de Cristo e mostrar só a cabeça de Cristo. Ame a cabeça. E cadê o corpo? A gente enterrou. Não, meus irmãos. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Onde é que eu encontro Cristo na terra? Eu encontro na igreja. A cabeça está no céu. Para encontrar a cabeça, eu tenho que entrar no corpo. Eu entro pelo batismo. O corpo é a igreja. E é no corpo que eu bebo a vida que vem da cabeça. Bebo nos sacramentos. Bebo escutando a palavra. Bebo na caridade fraterna. Bebo no serviço aos irmãos por amor de Cristo. Então, Cristo é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele, Cristo, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, quer dizer, o primeiro que ressuscitou dos mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Deus encheu o corpo de Jesus, a alma humana de Jesus, com a plenitude do Espírito Santo. E através de Jesus, o Pai, na força do Espírito, reconciliou todas as coisas com ele. Tudo pode voltar para Deus. Tudo pode chegar na plenitude de Deus. Você, um dia poderá chegar à plenitude do Pai. Mas só tem um caminho. Realizando a paz, o shalom, a paz com Deus, pelo sangue da sua cruz. É passando pela cruz de Cristo. Quem não passa pela cruz de Cristo não pode chegar ao Pai. Mas eu só consigo passar pela cruz de Cristo se eu estiver cheio do Espírito de Cristo. O Espírito me dá força. O Espírito me dá coragem. O Espírito torna doce o que é amargo. O Espírito abranda o que é duro. O Espírito é aragem no calor da vida. O Espírito é remanso no cansaço. É luz nas trevas. É doçura no meio das amarguras. É o Espírito que me torna forte. É o Espírito que dá testemunho de Jesus no meu coração. É o Espírito que de tal modo me une a Jesus que me dá os sentimentos de Jesus, a vida de Jesus. E me faz participar da cruz de Jesus. No Espírito Santo, as dores da minha vida se tornam dores de Cristo. Dores em Cristo. Dores com Cristo. E dores assim que levam à glória. Aí você vai me dizer, Dom Henrique, como é que eu faço para ter o Espírito de Jesus? É nos sacramentos. Eu já lhe disse isso. Comungue hoje, homem. Comungue o corpo e o sangue de Cristo, cheio de Espírito Santo. Você já recebeu o batismo no Espírito Santo, naquela água do seu batismo? Se confesse, você recebe o Espírito Santo para a remissão dos pecados, ou seja, participando do santo sacramento, sobretudo da Eucaristia, você recebe o Espírito Santo de Cristo, para viver em Cristo, sofrer em Cristo, alegrar-se em Cristo, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo e por Cristo ter acesso à glória do Pai. É isso. Está certo? Vamos escutar o evangelho de hoje. Glória a vós, Senhor. Jesus é tremendo, viu? Vamos entender esse evangelho de hoje. Tem algumas coisas aqui que a gente às vezes não percebe. Veja, primeiro, um escriba se aproxima de Jesus. A nossa tradução da Bíblia para a liturgia às vezes tem umas coisas que sinceramente eu não concordo. Por exemplo, diz aqui, um mestre da lei se levantou. Um escriba. Diz o nome escriba e explica o que é escriba. Escriba é um mestre da lei, mas o nome certo é escriba. É como dizer os cobradores de impostos. Não, os publicanos. Para a gente saber como está na palavra de Deus. Na palavra de Deus não tem mestre da lei, tem escriba. Não tem cobradores de impostos, tem publicanos. Então se diz e se explica que você é inteligente. Não é verdade? E fica sabendo. Pois bem, vejam, um escriba se levantou.
um estudioso da lei, escriba porque escreve, era o pessoal que lia e escrevia. Um escriba se levantou e quis colocar uma questão para Jesus. Mas ele não estava muito bem intencionado, ele só queria disputar com Jesus. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A pergunta dele, o Evangelho diz que não era bem intencionada. Ele queria pôr Jesus em dificuldade. Mas Jesus vai responder, jogando para ele a questão. O que está escrito na lei? Como lês? O que tem na lei de Moisés? Tu és escriba de Israel. Tu és daqueles que estudam a lei. Então, o que tem na lei? Dize, tu sabes. Veja, por que estás me perguntando? Jesus desmascara o coitado do escriba. Aí o escriba vai e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tu não sabes? Por que me perguntas? Jesus desmascara o escriba. Aí o escriba fica, né, assim descabriado. Jesus diz, olha, escute só, tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Pronto. Por que vens me perguntar? Respondeste certo, é isso. Agora cuida de viver isso. Né, a história não ficar só na teoria. Aquilo que eu dizia quando expliquei a primeira leitura. A lei está próxima de ti, no teu coração. Faze isto e viverás. Aí o coitado do escriba fica descabriado, porque Jesus o desmascarou. E Jesus diz, vê, tu sabes, basta que tu vivas. Aí ele, para se sair, vem com outra pergunta. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola que a gente conhece como a parábola do bom samaritano. E veja, aqui essa parábola tem algumas coisas interessantes. Algumas surpresas para nós. O homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Fica lá, coitado, espancado, sem nada, semi-morto. Passa um sacerdote, vê o homem e segue adiante pelo outro lado do caminho. Passa um levita, viu o homem, segue adiante pelo outro lado do caminho. Vejam, esses dois homens não ajudam o coitado que caiu na mão dos assaltantes. E esses dois homens são mestres da lei, são escribas também. Esses dois homens são versados na lei. É um sacerdote e um levita. Eles explicam a lei para o povo. O levita, o sacerdote, não só oferece o sacrifício no templo, mas são mestres da lei. Ou seja, eles conhecem a lei, mas não vivem a lei. Jesus disse ao escriba, faze isto e viverás. Então vejam, a lei está na boca, mas não está no coração desses dois. Lembre do que eu expliquei na primeira leitura. Está na boca, mas não no coração. Eles não ouvem de verdade. Eles não obedecem de verdade. Eles não se converteram. Isso aqui é uma advertência muito séria para nós. E começa comigo, que sou bispo. Depois para os padres, os diáconos. Nenhum de nós, nem você, nem eu, nenhum de nós está acima do preceito do Senhor. Nenhum de nós, a palavra de Deus foi feita para todos. Todo domingo eu estou aqui ensinando, meditando com vocês a palavra de Deus. Agora, coisa bonita, no fim eu ir para o inferno e vocês tudo para o céu. Vocês para o céu porque ouviram o que eu preguei e cumpriram. E eu para o inferno porque preguei, mas não fiz o que preguei. E assim não cumpri a palavra de Deus. Então é uma advertência muito séria que Jesus faz aqui. O sacerdote viu o homem caído. Passa para o outro lado para não se comprometer. Atenção, toma distância. O levita vem, toma distância. E agora aqui a surpresa. Um samaritano, os samaritanos são hereges, viu?
São hereges. Lembra que Jesus diz a samaritano, a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que conhecemos, nós judeus. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Está vendo? Quando Jesus diz à mulher, vai chamar teu marido, Jesus ali está dando uma indireta na mulher. A mulher diz, não tenho marido. Jesus diz, eu sei, tu tiveste 5, são os deuses dos samaritanos. Vocês se prostituem com deuses, com ídolos. E esse agora que você tem também não é seu marido, não. Quer dizer, a sua religião é troncha. Entende? A salvação vem dos judeus. É isso que Jesus está querendo dizer. No entanto, o herói dessa parábola é esse herege. É esse samaritano, esse estrangeiro. Atenção, um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Atenção, aqui está o miolo da parábola. Essa é a parte mais importante. O sacerdote e o levita viram e se distanciaram. Foram para o outro lado. O samaritano viu e se aproximou, se fez próximo. Quem é o próximo aqui do homem que caiu? É o samaritano. A gente, em geral, entende a parábola de modo errado. Diz, olha, o samaritano amou o próximo. Não, está errado, não é isso que Jesus está dizendo, não. O sentido é outro. O samaritano se fez próximo. A parábola não é do samaritano que amou o próximo. A parábola é do samaritano que estava longe e se fez próximo. O que Nosso Senhor está dizendo é que não basta você amar o próximo. É você se aproximar de quem está longe. Nosso Senhor mata a gente de aperto. Nosso Senhor está dizendo, não seja indiferente a ninguém. Não seja. Você está vendo o seu irmão angustiado. Você está vendo o seu irmão, aproxime-se dele. Você está vendo o seu irmão ferido, se faça próximo do irmão. Nunca deixe o irmão sozinho. Seja a presença de Deus na vida do seu irmão. Se faça próximo. Então, veja, não é ser próximo de quem está próximo somente. Se já está próximo, é próximo. Mas é eu me aproximar de quem está longe. Veja, Jesus pede cada coisa da gente. E ele pode pedir isso? Pode, porque ele estava no seio do Pai e desceu para se aproximar da gente. Esse homem caído é a humanidade também. E Nosso Senhor é o bom samaritano que veio do Pai, desceu até a gente, se inclinou sobre a nossa miséria, tomou as nossas dores e nos curou. Está vendo o que é que Nosso Senhor está dizendo? Vejam a generosidade desse pagão, desse estrangeiro, desse herege. Sentiu compaixão do homem. A gente vive num mundo tão sem compaixão. A gente já está acostumado a ver tanta miséria, tanta violência, que a gente perdeu a compaixão. Que a gente vê e passa adiante. O samaritano se faz próximo, cuida das feridas do homem, leva para a hospedaria, paga e ainda diz, cuida dele, quando eu voltar, o que tu gastares a mais eu pagarei. Por isso a pergunta de Jesus, na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem? Ora, quem foi o próximo do homem? Aquele que se fez próximo. Por isso que ele responde, olha, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aquele que teve pena dele, aquele que se aproximou. Aí Jesus termina dando novamente uma prensa, dando uma coxa no coitado do escriba. Vai e faz a mesma coisa. Pronto, não tem jeito. O coitado do escriba foi perguntar a Jesus para testá-lo, saiu testado. Vai tu também e faz a mesma coisa. Veja, não tem jeito. A palavra de Deus não pode ser para a gente simplesmente uma questão teórica. É sempre, vai tu também e faz o mesmo. Vai, vive isso. Aproxima-te. Quantas pessoas, quantas situações atualmente na sua vida você se encontra distante e precisaria que você se aproximasse para dar uma palavra, para prestar um socorro, para mostrar carinho, solidariedade,
afeto? De quantas pessoas você anda distante, passando pelo outro lado da estrada, como sacerdote, como levita? Aproxime-se, se faça próximo. Então veja que Jesus vai além da lei. A lei dizia amar o próximo. Jesus diz, não basta amar o próximo. É primeiro preciso fazer esse próximo. Porque se eu disser só amar o próximo, eu não preciso amar quem está longe. Não, aproxime-se de quem está longe. Faça dele próximo e depois o ame. Vá, faça isso que você vai viver de verdade. Eu estou dizendo isso para você, mas estou dizendo para mim. E pensando como o nosso Senhor é, como o nosso Senhor nos aperta, como o nosso Senhor nos tira da gente, como o nosso Senhor nos obriga a viver a vida todinha se convertendo. Então, escuta a palavra, escuta, põe em prática, converte-te, traze nos lábios e traze no coração essa palavra. É isso a palavra de Deus hoje.